Olá, criptomaníacos! Mais um dia do Bitcoin derretendo e fazendo um novo fundo. E muitos já começam a cantar que o Bitcoin vai buscar a famosa média de 200 no semanal, posicionada nos 55 mil dólares. Imaginem uma queda dos 126 até os 55 mil dólares. Será que isso é provável de acontecer nesse momento onde vemos o maior derretimento histórico do mercado cripto? O que eu posso dizer para vocês é que às vezes o improvável acontece. Deixa o like, estou gravando o vídeo em pleno feriado de sol. Estou aqui trancado para tentar ajudar a gente a ter uma ideia melhor do mercado. Deixa o like, se inscreve no canal, porque hoje vamos descobrir como aproveitar esse momento de queda e também se proteger. Vamos começar por esse gráfico na tela que mostra que essa queda é a mais drástica e rápida da história das criptomoedas. No dia 6 de outubro, há 45 dias atrás, o valor de mercado cripto estava em 4,27 trilhões de dólares. Tá? O market cap do mercado cripto estava aqui, ó, 4,27 trilhões. 45 dias depois, perdemos 1,3 trilhões de dólares. Você perder 1,3 trilhões em somente 45 dias é algo inédito. Notem que já estamos abaixo aqui da marca de 3 trilhões de dólares. E aí, quando a gente olha aqui para o retorno no trimestre do Bitcoin, o quarto trimestre, que geralmente é o mais forte, né? Vejam a média aqui embaixo, ó, 77% de média para esse quarto trimestre, é a maior média de todos os trimestres, deveria ser o mais positivo, e o que estamos vendo é o segundo pior da história do Bitcoin. Então, o Bitcoin perdeu 22% de valor nesse quarto trimestre. Vocês vão ver aqui que é o segundo pior, tá? Só está à frente de 2018, lá em pleno bear market. É pior, inclusive, do que a gente viu em 2022 com a quebra da FTX. A FTX, que era a segunda maior corretora cripto do mundo, ela faliu, entrou em falência, gerou uma queda do mercado absurda, trazendo o Bitcoin ao seu fundo do poço de bear market lá nos 15 mil dólares. E mesmo assim, aquele trimestre foi menos pior do que agora. Isso dá noção da gravidade, do extremo que a gente está passando num momento que aparentemente não é grave como esse que a gente passou no passado. Porra, falência da FTX, isso é algo extremamente grave para o mercado cripto. E se você tiver que apontar agora quais são os grandes problemas do mercado nesse momento, provavelmente você vai encontrar dificuldade. Falando em FTX, também atingimos o mesmo patamar de recuo no RSI semanal que tivemos lá no final de 2022, na época da falência da FTX, mas notem aqui o preço, né? Fundo de poço do bear market anterior lá em 15 mil dólares, pessoal. Estamos atingindo o mesmo patamar com o Bitcoin aqui em 88 mil dólares, 87 mil dólares nesse momento, né? Então vocês estão vendo aqui o patamar que a gente encontrou no final de um bear market, após um ano de correção, a gente atingiu em somente 45 dias agora. E isso explica esse absurdo que vocês estão vendo na tela. Os compradores de curto prazo, conhecidos como short-term holders, eles estão totalmente em prejuízo, no nível histórico. Eu estou falando de 99% dos compradores de curto prazo estão no prejuízo com o Bitcoin. É o nível mais baixo da história. Lá em 2020, na Covid, por exemplo, pandemia, pessoal, Covid, o Bitcoin morreu praticamente. Lá, 92% dos compradores de curto prazo estavam em prejuízo. 92%. Se olharmos para 2022, lá no colapso da FTX, falência da FTX, 94% dos short-term holders estavam no prejuízo. Tudo aqui estamos falando de final de bear market. E agora estamos com 99% dos compradores de curto prazo no prejuízo. Em somente 45 dias. E no que não seria um final de bear market. Afinal, o bear market leva um ano, geralmente. Estamos falando de 45 dias. Estamos numa situação mais crítica, mais pesada do que o ano inteiro de bear market, mas com preço ainda em 86 mil dólares. E todos os indicadores vão mostrar a mesma situação extrema que não faz sentido nesse momento. Por exemplo, se a gente comparar com a liquidez, então, nesse gráfico, o preço do Bitcoin é a linha branca, tá? Essa linha branca aqui. A liquidez é a linha verde, liquidez global, tá? Essa linha na cor
é verde, essa linha é do meio aqui. E no caso, para mostrar aqui as tendências, nós temos ordens de grandeza acima, uma ordem de grandeza acima, essa manchinha aqui verde mais clara, duas ordens de grandeza acima, essa mancha verde mais escura, e para baixo também temos duas ordens de grandeza abaixo. O preço do Bitcoin já se encontra nessa segunda ordem de grandeza abaixo da liquidez global, que de vez em quando acontece. Quando que acontece o Bitcoin atingir esse ponto aqui? Vocês vão ver que somente no extremo do bear market, no fundo do poço de cada ciclo, como por exemplo estão vendo aqui em 2022, quando atingimos 15 mil dólares, lá com o colapso da FTX, da FTX, da segunda maior corretora do mundo, e também atingimos aqui, por exemplo, nesse momento em 2020, pandemia global. O momento mais crítico da economia global, também atingimos esse ponto. E também aqui no extremo do bear market, no fundo do poço do bear market de 2018, estão vendo? Então, somente em momentos extremos. E já alcançamos esse mesmo patamar, esse mesmo nível de descorrelação com a liquidez global. E novamente eu te pergunto, qual o motivo para isso estar acontecendo nesse momento, há somente 45 dias do topo histórico e de forma tão acelerada? Tivemos aí a falência da maior corretora do mundo? Não. Tivemos o colapso das bolsas de valores ao redor do mundo? Não. Satoshi Nakamoto vendeu seus bitcoins? Não. A China baniu o Bitcoin pela milésima vez? Não. Basicamente o que tivemos é isso aqui na tela. O Bitcoin atingindo o seu ciclo de 4 anos. 1.064 dias em relação ao fundo do poço lá dos 15 mil dólares, né? Então se pegar aqui do fundo do poço até o topo, são 1.064 dias. Os exatos 1.064 dias que tivemos no ciclo anterior, do fundo do poço em 2018 até o topo em 2021, 1.064 dias. E também igual ao ciclo antes desse. Então, se pegarmos aqui o fundo do poço em 2014 até o topo aqui em 2017, né, dezembro de 2017, são exatamente 1.064 dias. Parece muito mais uma profecia autorrealizável, que é quando uma crença faz as pessoas agirem de uma forma que acaba tornando essa crença verdadeira. Aquela profecia lá, ela se torna verdade porque as pessoas acreditam naquilo. Então, quando atingimos aqui o mesmo número de dias, o mesmo período dos ciclos anteriores, as pessoas começaram a vender Bitcoin, com uma diferença muito grande. Com a diferença de que, ao contrário dos ciclos anteriores, nós não vimos aqui o hype absoluto, o varejo, o povão alucinado por criptomoedas, comprando tudo que é moedinha, querendo ficar rico rápido. Não. Não teve interesse do povo em relação a criptomoedas. Essa alta que tivemos até os 126 mil dólares foi gerada pela compra institucional, pela compra de ETFs e de empresas como, por exemplo, o Michael Saylor lá na Strategy. Portanto, se isso aqui realmente é bear market, significa que dessa vez, pela primeira vez, não foram as sardinhas que perderam dinheiro, que foram feitas de trouxa, e sim instituições, ETFs, empresas que foram as compradoras de topo. Isso não é natural. O natural é o quê? As baleias, aqueles que têm dinheiro, que têm mais educação financeira, compram primeiro, o preço sobe e isso atrai as sardinhas, atrai o varejo compra topo e depois aqueles que compraram antes vendem na cabeça das sardinhas. E são elas que pagam o pato. Mas se essa profecia autorrealizável realmente for forte o bastante para colocar a gente num bear market, a tendência natural seria buscarmos os 55 mil dólares. Estão vendo aqui em destaque nesse gráfico, né? Esta linha verde é a média de 200 semanas. E vocês vão notar que ela sempre é testada ao longo de um bear market. Como, por exemplo, aqui no bear market 2015, estão vendo que a linha amarela, que é o preço, vem buscar a linha verde. Esse é o fundo do poço daquele ciclo de baixa. E também no ciclo seguinte, estão vendo que o bear market aqui de 2018, ele termina exatamente ao encontrar essa linha verde, o suporte do ciclo de baixa. E os 55 mil dólares nos colocaria pouco abaixo do topo do ciclo anterior. O topo do ciclo anterior foi aqui em 69 mil dólares, correto? Então a gente cairia um pouquinho abaixo daquele topo, como aconteceu também no bear market anterior. Se você olhar para o bear market anterior, o preço atingiu aqueles 15 mil dólares, né? No colapso da FTX, por exemplo. 15 mil dólares
que é logo abaixo ao topo do ciclo anterior. O ciclo anterior, em 2017, bateu em 20 mil dólares. 15 mil dólares, logo abaixo desse valor. Então estaríamos aqui em linha com os ciclos anteriores, tanto para alcançar a linha verde, quanto para ficar um pouquinho abaixo do topo do ciclo anterior. 55 mil dólares é realmente algo possível, e talvez até provável, se estivermos em ciclo de baixa. Mas também é importante você entender que essa queda aqui, ela não acontece de forma contínua, não. Quando a gente perde a linha vermelha, que é a média de 50 semanal, que vocês conhecem tão bem, o preço ele tem uma queda forte, como estamos vendo agora, mas ele retorna para testar essa linha vermelha como resistência. Ela que foi um suporte ao longo de todo o ciclo, precisa ser testada como resistência antes de confirmar a queda. E aí está a oportunidade de você, que está 100% comprado, por exemplo, poder fazer uma saída de forma mais segura. Digamos aí que você possa pegar 10, 15, 20, 25% do seu patrimônio em BTC e realizar uma venda no retorno para o teste dessa linha vermelha da média de 50. Tá? Olha como ela funciona bem para isso. Estamos aqui entrando no bear market do ciclo anterior. 2021, topo lá em 69 mil dólares, o preço começa a derreter e ele perde a linha vermelha, perde a média de 50. Ele desaba, tá vendo? A linha laranja de preço aqui, ó, desaba. Mas notem como ela volta a subir e atinge a linha vermelha, onde está essa setinha vermelha aqui, ó, atinge ela como resistência para verificar se é realmente ciclo de baixa. Volta nela e não consegue romper. Ela é uma resistência muito forte e o preço, aí sim, ele desaba quase que na vertical até atingir a nossa linha verde média de 200. Então, essa subida foi a última oportunidade dada pelo BTC para você fazer uma saída num preço lá em cima. E isso acontece praticamente em todos os ciclos. Ciclo anterior, estamos aqui, alta histórica em 2017, o preço começa a derreter, ele encontra suporte primeiro na linha vermelha, média de 50, sobe, depois perde o suporte e desaba. Perfeito? Só que notem que antes de cair verticalmente, como vocês estão vendo aqui para a linha verde, ele faz um último teste na linha vermelha como resistência. Vocês estão vendo a setinha vermelha aqui, né? Faz um teste nela, não consegue romper, opa, é uma barreira muito forte, aí sim ele desce na vertical até a média de 200, a linha verde. Mais uma vez, dando oportunidade para aqueles que não venderam no topo, venderem relativamente próximo ao topo. Onde está posicionada nesse momento a linha vermelha, a média de 50? 100 mil dólares. Tá? Claro, quanto mais tempo passar, mais ela tende a cair. Mas hoje ela está em 100 mil dólares. O preço está em 86 enquanto eu gravo esse vídeo. Então notem que tem uma grande distância de 86 para 100 mil dólares. A história diz que o preço em algum momento vai ter uma recuperação e volta para essa região de 100 mil dólares para testá-la como resistência. Se romper, a gente continua um ciclo de alta, se testar e afundar, já era. Historicamente não tem mais retorno e ali seria o ponto ideal para você picar a mula, pelo menos com parte dos seus BTCs. Por que parte? Porque isso permite a você pegar um bom valor do seu patrimônio para recomprar lá embaixo. E aí a queda, ela não é destrutiva para você. Ela é uma oportunidade de você reduzir as perdas. Se você cair com 100% do seu patrimônio em BTC, você vai tomar a pancada que for. Digamos que vá para 55 mil dólares. Você perderia 60% do seu patrimônio. Agora, se você vendeu 25%, por exemplo, ao encostar lá na resistência e recomprou abaixo, então você vendeu a 100 e recompra a 55. Você quase dobrou essa quantia de bitcoins que você tinha. Então essa queda para você não vai ser de 60%, ela vai ser muito menor. Então pode ser uma oportunidade interessante para quem está mais comprado do que deveria. Agora, você que precisa de dinheiro no curtíssimo prazo não pode ficar brincando com isso. Bitcoin, mercado, não é bet para você ficar apostando para lá ou para cá. Se você precisa de dinheiro no curtíssimo prazo, é importante que você tenha caixa desde já. Por sinal, eu tentei vender 10% hoje, porque eu tenho necessidade de dinheiro para o curtíssimo prazo. Eu vou fazer um projeto grande, uma mudança grande na minha vida, que vocês vão descobrir em breve, e preciso de dinheiro. Não podia arriscar essa parcela. Então, o que eu falei? Vou converter na hora que perder um grande suporte. Mas talvez seja o destino me impedindo de fazer vendas de Bitcoin. A minha ordem de stop não foi ativada na corretora. Eu botei lá certinho, não sei se o preço foi muito rápido para baixo e acabou não pegando minha ordem de stop, não foi ativado. Continuo 100% comprado, mesmo tentando vender. E onde foi que eu tentei vender? Olha nesse gráfico que a gente tem aqui um suporte de uma linha amarela, né? Vocês têm aqui tipo um triângulo, tem um suporte de linha amarela, que é um suporte, pessoal,
inacreditável. É um suporte de 12 anos. 12 anos, tá? Notem que faz 12 anos que o preço nunca rompeu esse suporte no gráfico semanal. Estamos falando aqui, ó, de 2013. Desde 2013, todos os fundos respeitam esta linha amarela, esse suporte da linha amarela, tá? Você pode ver em qualquer época, sempre vai parar sobre a linha amarela. E olha aqui o que está acontecendo agora, pessoal. Você está vendo o preço do Bitcoin, 86.500, rompendo esse suporte de 12 anos. 12 anos, tá? Então, a partir de 90 mil dólares, rompeu. E eu botei o meu stop para eu vender 10% somente, né? Mas é o que eu preciso para curtíssimo prazo, em 90 mil dólares, nessa região aqui. E aí afundou e eu não fui vendido. Continuo 100% comprado. E agora não me dá vontade de vender com o preço de 86. Mas enfim, como eu preciso desse dinheiro a curto prazo, o que eu fiz foi posicionar novamente meu stop num próximo suporte aqui. Se eu não me engano, tá em 83... Não, 84.700, tá? Então, se o preço do Bitcoin agora cair abaixo de 84.700, eu serei vendido em 10% na corretora, porque eu preciso desse valor para curtíssimo prazo, tá? Se voltar a subir a partir daqui, não vou ficar triste, porque eu prefiro estar sempre 100% comprado em Bitcoin. Mas notem que esse rompimento aqui, ele é um rompimento perigoso. 12 anos, pessoal. Não pode perder esse suporte aqui. Claro, a semana não fechou. Nós estamos na quinta-feira, a semana fecha no domingo. Então temos até domingo para o preço voltar para cima desse suporte aqui em 90 mil dólares. Estamos em 86.600. Não é algo impossível de acontecer. Dá para o preço voltar a ficar acima desse suporte. Se perder esse suporte pode ser realmente problemático, aumentando a probabilidade da gente ver aquela queda lá para os 55 mil dólares, para a média de 200 no médio prazo. Mas notem também o tamanho da queda em relação ao topo. Dos 126 mil dólares, o topo desse padrão, até agora, nós tivemos uma queda de 31,96%. Qual foi o tamanho da queda anterior, lá em meados desse ano, né? Em março de 2025, para ser mais preciso? 31,93%. O mesmo tamanho. A queda atual está do mesmo tamanho da queda anterior. E também muito próxima da queda anterior a essa, lá em meados de 2024. 32,82%. Essa é a terceira queda do ciclo, ao redor de 32%. Tá? As três estão com o mesmo tamanho. Isso pode indicar o quê? Um limite, um esgotamento para queda, caso ainda estejamos num ciclo de alta, o que não é seguro, não é certo ainda. A gente precisa ver como é que vai funcionar essa semana e se realmente 32% é o limite para essa queda atual. Mas lembra o que eu falei? Que a tendência antes do preço desabar lá para a média de 200 é ele voltar para a média de 50. A média de 50 é essa linha roxa aqui, tá vendo? Essa linha roxa aqui é o EMA 50, é a média de 50 semanal. Ela está posicionada exatamente, ó, 100 mil dólares, tá? Por isso que eu falo, você que não está vendido e não precisa de dinheiro no curtíssimo prazo, digamos, 1, 2, no máximo 3 meses, você não precisa vender agora. Você pode aguardar aquilo que é provável, historicamente, que é o preço uma hora parar de cair e voltar para testar essa linha roxa como resistência. Se eu voltar aqui, ó, em ciclos anteriores, por exemplo, aqui no ciclo anterior, tá? Isso aqui é 2021, topo do ciclo anterior, ele afunda, perde a linha roxa, perde a média de 50, vem aqui embaixo, olha lá, 30 mil dólares, e volta a subir para testar a linha roxa, vem até 48 mil dólares. Então ele tem uma subida de 30 mil dólares até 48 mil dólares para testar essa região antes de afundar até o fundo do bear market, lá em 2022. Então é oportunidade para você fazer uma saída melhor. Mas como é possível uma queda tão forte se todos os indicadores já indicam que esse momento é tão grave ou mais grave do que os bear markets anteriores? O fundo do poço dos ciclos de baixa anteriores. Aquilo que levou um ano de queda, nós já estamos nesse momento, com somente 45 dias. Como é possível estender ainda mais essa queda? Bom, além dos compradores de curto prazo, que 99% já estão no prejuízo, nós temos os compradores de longo prazo, que não costumam vender tanto, né? Eles aguentam porrada por mais tempo porque eles compraram muito antes, já conhecem o Bitcoin, então o nível deles é um pouco acima. Mas eles ainda têm margem para vender. Olhem para esse gráfico aqui, que é agora mostrando lucro e prejuízo, é o percentual de compradores de longo prazo que ainda estão em profit, em lucro, tá? Eles estão ganhando dinheiro. Esse percentual hoje está em 64%. 64% dos compradores de longo prazo estão positivos.
estão ganhando dinheiro com o Bitcoin, mesmo após toda essa queda. Acontece que, nós vamos ver lá, por exemplo, no fundo do poço de 2022, que o limite deles foi abaixo de 50, tá vendo? Foi aqui 45, mais ou menos, né? 45% somente dos compradores de longo prazo, dos investidores de longo prazo no lucro. Nós estamos hoje em 64%. Isso dá margem para que pelo menos aqui mais 10% deles entrem no vermelho. Eles poderiam continuar vendendo até isso acontecer, arrastando o preço para baixo. Mas pense bem, se eu já tivesse desistido do ciclo de alta, eu teria vendido meus bitcoins, correto? Eu teria vendido para recomprar lá embaixo. Só que eu acho que a gente pode cair numa armadilha nesse ciclo. Como eu disse, nos outros ciclos, o bear market para atingir o ponto atual levou cerca de 1 ano, 12 meses de queda, pessoal. Nós atingimos isso em 45 dias. Está muito puxado para baixo. Está muito exagerado para baixo. Não me parece algo saudável nem natural e nem existe motivo para uma queda nessa proporção. O que aumenta a probabilidade de você cair numa armadilha. Ou desse bear market express, um bear market compacto, pegar os 12 meses e colocar em 45 dias, ele já ter acontecido. E aí você vai ficar esperando lá por um fundo do poço no final do ano que vem e, na verdade, ele vai acontecer agora. Por isso que eu não vendi meus bitcoins, e se eu for vender, eu vou vender 10%, 20%. Por quê? Porque a maior parte vai estar posicionado naquilo que eu acredito, naquilo que eu confio. Eu não confio na moeda brasileira, eu não confio na moeda americana, eu confio no Bitcoin. Os fundamentos do Bitcoin sempre se mantiveram intactos. Ok, isso não impediu as quedas anteriores. Isso não impediu o bear market de 2022, bear market de 2018. Então, sim, mesmo com os fundamentos intactos, nós podemos ter quedas profundas no preço. Só que ela já aconteceu. Os indicadores mostram que essa queda ela está na mesma proporção dos bear markets anteriores. Inclusive na questão de medo, né? A gente viu no dia 15 de novembro o Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância, atingir 10 ou até um pouquinho abaixo de 10, né? E aqui estão os eventos onde isso aconteceu, né? Os eventos onde Fear and Greed Index bateu abaixo ou igual a 10. Então, vocês estão vendo aqui datas em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e agora em 25. E aqui você tem os retornos dessas datas em 7 dias, em 15 dias, 30 dias depois do evento, 80 dias depois do evento, 180 dias após o evento. E aí tem de tudo. Mas notem aqui embaixo a média de todos esses eventos aqui. 7 dias após o indicador bater 10 ou menos, 10% de retorno positivo para o BTC. 15 dias, 7% de retorno. 30 dias, 10% de retorno positivo. 80 dias, 23% de retorno positivo. 180 dias, 33% de retorno positivo. Estão vendo um crescimento? Quanto mais próximo do evento de medo, menor o retorno. Faz sentido, né? As pessoas ainda estão com medo. Quanto mais distante e até 6 meses, o retorno cresce, indicando que aquele evento ele é a marcação de fundo do poço. E mais uma vez batemos em 10 nesse indicador. No curto prazo está ruim, tá? Para dar uma noção para vocês, no dia 15 de novembro, quando batemos em 10, o preço estava em 95 mil dólares, 95.600. Mas lembrem, esse momento ainda é um momento tenso. O momento que tem retornos maiores acontece daqui a 3 a 6 meses. Mais uma vez provando que a gente está muito acelerado, né? Porque a gente bateu o medo muito próximo da alta histórica. E não lá em meados do ano seguinte. Né? Se isso aqui estivesse acontecendo em junho de 2026, estaríamos alinhados aí com o histórico. Mas não, está acontecendo agora em novembro de 2025. Também me cheira a final de ciclo de baixa, a final de bear market, e não início. Se hoje eu estivesse com menos de 50% do meu patrimônio em Bitcoin, eu estaria comprando Bitcoin toda semana. Eu dividiria ali o patrimônio que eu tenho para comprar em Bitcoin em 10, 12 parcelas, e a cada semana eu compraria uma parcela, fazendo um preço médio ao longo desses próximos meses. Eu só vejo sentido em reduzir risco, reduzir exposição para você que está muito comprado em Bitcoin. Como eu, existem outros aí 100% comprado em Bitcoin. Se você tem muita exposição em Bitcoin e precisa de capital no curto prazo, aí talvez reduzir um pouco sua exposição pode ser interessante. Para os outros, para mim isso aqui é período de compra, tá? Compra, como eu falei, parcelada. Dividir o capital aí para fazer compras durante uns 3 meses. Se esse vídeo te ajudou,
deixa o like e lembre-se, ainda estamos em mês de Black Friday com 30% de desconto para o Nação Criptomaníacos. O link, como sempre, está na descrição. É o link do WhatsApp que está na descrição para você conversar com a minha equipe. Fala lá, eu quero desconto de 30% que o Guilherme falou, eu quero parcelar em 12 vezes, dá teu jeito lá que eles te ajudam. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.